Prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será sobre minha alma a promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transbordarei. Para direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui reunidos nessa live para a nossa escola de sabedoria. Na verdade, eu divulguei escola bíblica quadrangular, mas hoje escola de sabedoria. Os assuntos eles são bem parecidos, mas hoje eu quero falar de algo que é uma informação muito importante para mim, para você, da parte de Deus. Hoje eu vou falar sobre bênção e maldição. Bênção e maldição. Algumas pessoas, elas acham, elas entendem que a partir do momento que elas se convertem, que elas se batizam, consequentemente elas já estão debaixo de uma cobertura de bênção que é irreparável, que é irremovível na verdade, que não se pode tirar. E por pensar assim, às vezes tomam decisões, às vezes têm atitudes, às vezes usam palavras, às vezes usam vocábulos, às vezes tem tratamento para com outras pessoas desagradáveis a Deus e acham que continuam debaixo das bênçãos de Deus. É comum ouvir pessoas pensando assim: bom, eu entreguei minha vida para Jesus um dia e eu não preciso fazer mais nada para ser abençoado. E isso é um equívoco. É muito importante entender que Deus ele quer nos abençoar sempre, a todo momento. Deus ele quer que o nosso caminho seja de bênção, o nosso dia, o nosso amanhã, tudo seja de bênção, tudo esteja debaixo de uma cobertura de bênção, uma cobertura espiritual de bênção. Mas essas bênçãos, elas têm condicionais. E nós precisamos entender quais são elas. Então, de imediato, eu quero ler um texto da Bíblia com você e eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, tá bem? Então, para nossa base, o texto bíblico é Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19. Então, mais uma vez, Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é o quinto livro da Bíblia. Se você não é tão familiarizado assim com a abertura, enfim, com os endereços da Bíblia. Então, mais uma vez, Deuteronômio 30, versículo 19. Se não achou, está tendo dificuldades, não tem problema. Ouça o que eu vou dizer. O texto diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Semente é a família, é a posteridade, são os filhos. Então, veja bem, Deus, Ele está dizendo que nós temos que fazer escolhas na vida, e essas escolhas vão determinar se nós estaremos debaixo de bênçãos ou debaixo de maldições. A vida, ela é feita de escolhas. Se você parar para prestar atenção, já desde o momento que você acorda, você começa a fazer escolhas na vida. Às vezes escolhas bem simples, outrora escolhas um pouco mais complexas, um pouco mais complicadas. Olha para você ver como que nós fazemos escolhas simples, até no modo automático. Você acorda e se a sua cama, né, ela não estiver encostada, a lateral dela encostada em uma das paredes, ou melhor, uma das laterais dela encostada na parede, a partir daí, de repente é o primeiro ato do seu dia. Você faz uma escolha de que lado você vai se levantar, lado esquerdo ou lado direito. Se você ficar pensando, você vai comentar aí, não, antes disso, pastor, eu faço escolha, se eu abro meu olho ou não, mas eu estou falando assim só para você ter uma ideia. O lado que você vai levantar. E assim por diante, aí você escolhe o que você vai tomar no café da manhã e vai fazendo escolhas. Vai para o seu trabalho, você vai escolher o itinerário, qual rua, qual caminho você vai fazer, às vezes até o veículo que você vai usar. Você vai fazer escolha. Essas são as escolhas simples. Mas existem escolhas que vão definir aberturas e fechamentos espirituais na nossa vida. E a mais importante das escolhas que é apresentada aqui, biblicamente falando, é a fidelidade a Deus. Nesse contexto daquilo que nós lemos, o Senhor ele está falando de fidelidade aos seus mandamentos, ou seja, obediência aos seus mandamentos. A partir dessa obediência, o seu povo estaria debaixo de bênçãos. A partir da desobediência, do desacato, consequentemente o povo estaria debaixo de maldição. Esse texto era transmitido por Moisés ao povo de Israel pós saída do Egito, no êxodo, pós-êxodo. Mas ele tem uma vertente que se aplica a nós. O que se aplica a nós? A obediência à vontade de Deus, o acato à vontade de Deus. Para aqueles, além do decálogo, além dos 10 mandamentos, ainda havia algumas condições que o Senhor havia imposto, havia colocado no tocante, por exemplo, ao tipo de alimentação e tantas outras coisas. Algo específico para aquele povo, na jornada. Para nós, grave bem, para nós Deus ele também deixa as balizas, Deus ele deixa aquilo que é o parâmetro da nossa vida. Bom, nós acatamos, nós obedecemos, então a nossa vida estará debaixo de bênção. Nós desacatamos, consequentemente, não pela vontade de Deus, mas nós saímos debaixo da sua vontade, da sua graça, da sua misericórdia e da sua bênção. Saiu debaixo da bênção, consequentemente já está debaixo de maldição. Quando nós saímos dos limites de Deus, nós já nos colocamos em perigo. Eu sempre comparo com a seguinte situação. Você que é motorista de verdade, não aventureiro, motorista habilitado. Então na autoescola que você adquiriu a sua carteira de habilitação, você conseguiu, que você pagou, né? Você foi instruído de diversas formas, não é? Com prática e com teoria. Na teoria, lhe foi passado provavelmente, né, um livro, alguma coisa, onde era ensinada as leis de trânsito. E nesse livro, nesse livreto, você aprendeu a respeito de placas. Então vamos bem direto.
Dentre tantas placas, você aprendeu a ler, a fazer leitura de placa de limite de velocidade. Bom, você aprendeu. Então você já não é mais inocente nisso. Aí você está numa rodovia e lá você vê uma placa onde está anunciado, um exemplo, que o limite de velocidade para aquela rodovia é 100 ou 110 km por hora. Mas você tem um carro possante, você quer ver até onde vai a potência desse carro, então você começa a acelerar e rapidamente o carro alcança 130, 140, 150. Tem carros que bem rapidamente mesmo alcançam 170 até 180 km por hora. Veja bem, não é porque o carro tem essa potência que você andando nessa velocidade você continua debaixo de segurança. Você não está mais. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando você passou daquele limite instituído para aquela rodovia, que o Detran, enfim, o departamento de rodagem lá colocou, né? Através de estudos, estipulou para aquela rodovia, você ultrapassou aquilo, não é porque o seu carro tem essa capacidade que você ainda está em segurança. Se acontecer qualquer coisa, é como se você estivesse dizendo assim, eu assumo a responsabilidade. E às vezes essa responsabilidade, ou às vezes uma tragédia, ela não somente te alcança, ela alcança outras pessoas, às vezes a sua família. Com quantos não acontecem assim? Veja bem, eu não quero aqui ficar falando de tragédias, mas é muito importante entender isso. Coloca crianças, coloca familiares, coloca a vida de outras pessoas, às vezes de outras famílias em risco, não é verdade? Então, aquilo que Deus ele determina para nós, da mesma forma, Deus ele estabelece limites para a nossa vida. Quando nós nos colocamos dentro desses limites, então nós estamos em bênção de Deus. Quando nós ultrapassamos alguns desses limites, às vezes é o limite do nosso corpo, às vezes é o limite da saúde, às vezes é o limite do intelecto, às vezes é o limite do pecado, da tentação e pecado. Então nós saímos do campo de proteção de Deus e nós nos colocamos em risco. Um abraço aí para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Continue aí, Wilton, passo para você também, Wilton. Maiara, já estão assistindo, né? O Rogério, meu cunhado, minha esposa, a pastora Ângela. Acompanhe aí, um abração a todos. Vão comentando na live aí, tá? Então, continuando aqui. Eu saio dos parâmetros do limite da bênção de Deus. Então, eu me coloquei deliberadamente, voluntariamente, em perigo. E a maldição, ela não vai medir, e isso é muito importante você entender. A maldição, ela não vai respeitar os limites do nosso corpo, do nosso intelecto, do nosso conhecimento, não vai respeitar nenhum limite. Então veja bem, Deus, Ele coloca limites para a nossa vida. Não porque Ele é um ditador, esqueci o termo aqui, enfim, um ditador. Não por isso, não porque ele é um regente impiedoso, nada disso, mas para a nossa segurança. Lá no começo, lá em Gênesis, lá na criação do primeiro casal, o Senhor ele disse para aquele casal, olha, vocês podem comer, vocês podem usufruir de tudo que está aqui no jardim, todas as árvores, todos os frutos de árvore, mas há uma árvore que está no meio do jardim dela, vocês não comam do fruto, porque no dia que comerem vocês vão morrer. Veja bem, Deus não estava sendo ruim, maldoso. Deus não estava simplesmente proibindo eles de comerem de algo. Deus estava dando instruções para que a vida deles fosse preservada. A bênção na vida deles fosse preservada. Eles desobedeceram, ultrapassaram os limites e por consequência disso, sofreram maldição. Passaram maldição para os filhos, para a semente, para a posteridade. E essa maldição chegou a nós. Hoje nós sofremos com a velhice. Hoje nós sofremos com enfermidades. Hoje nós sofremos com algo que muito tem se falado nesse tempo. Nós estamos vivendo com pandemias por conta da desobediência.
Não exclusivamente por conta da desobediência de Adão, mas a desobediência de Adão desencadeou um ciclo de problemas, tanto para a humanidade quanto para a natureza, que chega ao ponto da pandemia. Então dá para entender? Então quando eu ultrapasso os limites de Deus hoje, eu vou desencadear problemas para a minha vida, para a vida das minhas filhas, para a posteridade. Paz, Elaine. Deus abençoe a sua vida. Então são consequências, vai desencadeando situações que vão comprometendo muitas coisas na nossa vida. Pastor, então como eu faço para me manter debaixo da bênção de Deus? Como? Logicamente que a primeira coisa a fazer é atentar para aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que é o padrão de Deus para a sua vida. Esse é o básico, esse é o basilar. E Deus, ele não vai ficar todo momento falando, olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer aquilo. Deus, ele estabelece um conjunto de normas que nós passamos a viver dela. Por exemplo, regras, limites para o nosso corpo. E nós sabemos naturalmente. Você deve saber que se, por exemplo, você dormir menos que 6 horas por noite ou por dia, né, pessoas que trabalham à noite, o seu corpo ele vai acabar se corrompendo. É o limite dele. Precisa de descanso. Quase todos sabem, pelo menos os adultos sabem, que existem tipos de alimento que nem deveriam ser considerados alimentos, que a partir do momento que nós comemos e nós exageramos na ingestão deles, vai danificar o nosso corpo. Existem literaturas que se nós ficarmos lendo, vai comprometer o nosso intelecto. Não é? Então esses são os limites naturais. Existem os limites espirituais, que é em relação ao pecado, em relação à tentação, e que eu também devo observar. Então esse é o basilar, mas existem algumas coisas que eu quero compartilhar hoje, que é muito importante você saber, ou pelo menos trazer a todo momento a sua memória. Se não sabia até então, passe a saber a partir de agora. Quais são essas coisas? Primeiro delas é que você deve se lembrar sempre que você faz parte de um povo abençoado. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, como eu entreguei um dia, você passa a fazer parte de um povo abençoado, um povo seleto, um povo já purificado por Deus, santificado, limpo dos pecados. Em Deuteronômio 28:3 é dito assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, ou seja, onde quer que morarem. Os filhos de Deus são diferentes, são abençoados, são herdeiros, compõem um povo separado do mundo, separado do pecado, separado do mal. O Senhor diz assim: antes nem sequer vocês eram povo, mas agora são povo de Deus. Isso está lá em 1 Pedro. Nós não éramos nem considerados um povo, agora nós somos povo de Deus. Então lembre-se sempre disso. Você faz parte de um povo abençoado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que é uma promessa. Quando se obedece a Deus, seus descendentes serão abençoados, a sua semente. Então saiba que aquilo que você faz hoje, as decisões que você toma hoje, as palavras que você fala hoje, vai desencadear, eu já falei, mas eu vou repetir, vai desencadear bênção ou maldição na vida dos seus filhos, netos e assim sucessivamente, gradativamente. Então quando você serve a Deus, os seus filhos são abençoados. Quantos filhos são protegidos antes de entregarem a vida a Jesus, porque os seus pais servem a Deus? Quantos? Quantas bênçãos eu não recebi antes da minha conversão por pessoas próximas a mim, pessoas que me amavam, que já serviam a Deus? A minha já falecida avó, alguns tios, sogra, sogro, cunhados.
Quantas pessoas à minha volta já não faziam uma blindagem de bênção na minha vida, na vida da minha família, esposa, filhas, servindo a Deus, enquanto eu ainda não havia entregue a minha vida. Logicamente que a partir do momento que você passa a saber da decisão que tem que tomar, precisa tomar o mais rápido possível. Mas enquanto não, as pessoas à volta, então se você serve a Deus, tem pessoas na sua casa que ainda não conhecem a palavra de Deus, você é fonte de bênçãos na vida delas. É por isso que Deus disse para Abraão, "Se tu uma bênção". Deus não disse para Abraão, "Se tu abençoado". Ele disse, "É tua própria bênção", porque você vai ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser abençoador da sua casa, dos lugares onde você passar. Disse para Abraão, Abraão é nosso pai na fé, então isso serve para nós também. Creia nisso. Então seus descendentes serão abençoados a partir do momento que você colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus. Terceiro, seus negócios serão abençoados. Sabe o que são negócios? As suas compras, as vendas. Quanto isso não é importante nos dias de hoje? A nossa vida profissional ser guardada por Deus num momento como esse, tudo parado, provavelmente aí da cidade que você me assiste, está da mesma forma, tudo parado. Mas Deus, Ele quer guardar a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. É um negócio sendo abençoado. Não importa a dimensão dele, não importa se você é uma empregada doméstica, se você vende salgado, se você é um trabalhador rural, não importa nada disso. O que importa é que a vida estando debaixo da graça de Deus, o que você faz será abençoado. Quer ver outra situação que o texto nos apresenta? Você será vitorioso ou vitoriosa diante dos inimigos. Quais têm sido os seus inimigos? Eu não estou dizendo pessoas. É contra o que você tem lutado. Contra o que você tem guerreado. Quantas pessoas não me procuraram? Pastor, eu estou travando uma batalha contra um vício. Você será vitorioso, vitoriosa. Pastor, eu estou travando uma batalha contra a depressão. Você sairá vitorioso ou vitoriosa. Eu estou travando uma batalha, pastor, contra os inimigos da minha família, pessoas que estão querendo levar meus filhos para o mau caminho, envolvimentos, relacionamentos que eu sei que não vai dar certo, pastor, eu tento aconselhar, mas não tem funcionado. Você sairá vitorioso ou vitoriosa diante dos inimigos. É promessa de Deus, desde que sua vida esteja debaixo dessa graça. Mas a Bíblia diz que você será próspero. Próspero. Não é ser rico financeiramente. Às vezes a riqueza financeira faz parte da prosperidade, mas ela por si só não é prosperidade. Prosperidade é viver bem. Prosperidade é viver de forma agradável. Existem pessoas que são milionárias e não são prósperas. Por outro lado, existem pessoas que vivem com salários baixos, salário mínimo, mas é uma pessoa próspera, porque quando vai dormir, ela reclina a sua cabeça num travesseiro e dorme em paz. Isso é prosperidade. Então a Bíblia diz que aquele que coloca a sua vida diante de Deus em obediência, ele se torna próspero. Mais do que ser próspero, é santo diante de Deus, santificado diante de Deus. A todo momento é purificado, é limpo dos seus equívocos. Ainda mais, terá planos e projetos abençoados por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está intentando um novo empreendimento, trabalhar com alguma outra coisa. Talvez por esse tempo você tenha pensado, olha, eu vou me arriscar a trabalhar com isso, com aquilo, eu tenho um pouco de noção, eu tenho a ferramenta, eu acho que eu vou investir nessa nova área agora. Então a Bíblia diz que se você colocar a sua vida em obediência debaixo de Deus, esses planos, esses seus projetos serão abençoados. E por fim, até como consequência,
você prestará culto somente ao único e verdadeiro Deus. Você vai se alegrar do seu trabalho, você vai se alegrar da sua família, você vai se alegrar da sua casa, de tudo isso, mas culto será prestado somente a Deus, adoração somente a Deus. É assim que se traz, que se puxa, que se chama bênçãos sobre a nossa vida. É assim que se tem a vida trabalhada pelas mãos poderosas do Senhor. Sobre essa palavra, ou com essa palavra, eu quero orar para a sua vida, eu quero orar por tudo aquilo que eu falei aqui relacionado à sua vida. Se você puder, feche seus olhos, coloque a sua mão direita sobre o seu peito, na direção do seu coração, como se eu estivesse aí no seu lar, na sua casa, tocando sobre a sua cabeça, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Feche seus olhos agora e você vai orar com Deus, você vai orar comigo a Deus, crendo na sua vitória. Faça isso. Pai, eu coloco essa vida diante de Ti, conclamando a manifestação do Seu poder, da Sua graça, da Sua misericórdia, mas da Sua bênção sobre essa vida, sobre esse lar representado, sobre a vida profissional desse teu filho, essa tua filha, ó Deus, todos os sonhos, todos os projetos, o casamento, a vida sentimental, que tudo receba da sua bênção de forma poderosa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. A nossa próxima atividade será na quinta-feira, também às 20 horas, a nossa Quinta da Vitória. Até lá, fique na bênção, fique na paz. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sou abençoado,